Então tá, moçada, seguimos o baile. O que eu tenho aqui, ó? A imagem que eu tenho utilizado nos últimos vídeos, ela é uma imagem do dia 26 ou 27 de janeiro de 2026. Deixa eu só botar aqui a 3, 2, 1. Tá? Eu vou calcular o NDVI só para essa parte aqui. Ou eu posso pegar o NDVI já calculado. Deixa eu ver se eu consigo recortar com base nessa própria camada. Acho que dá, né? Recortar pela extensão. Eu vou usar como extensão o Alegrete recortado. Vamos ver se dá. Aí dá. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos renomear. Renomear a camada para NDVI 2026. Fazer a firulinha aqui para deixar colorido. Tá aí. Então agora eu vou pegar uma imagem antiga. Eu já estava aqui fazendo isso no Earth Explorer. Pedi para tentar achar alguma coisa de janeiro de 2000. Vamos pegar com bem pouca nuvem. Vamos ver os datasets. Vou pegar um dataset já corrigido. Opa, é Landsat. Vamos pegar nível 2. Provavelmente tem que ser Landsat 7 ou até mesmo 4 ou 5. Vamos deixar os dois marcados aqui. Nível 2. Vamos ver o que aparece. Então, tendo Landsat 7, ó, de quase do mesmo dia, ó, 28. Só que essa cena aqui não pega o município de Alegrete. Vamos ver a de baixo. A de baixo pega. Ó. Então, eu vou baixar essa aqui. Só que eu vou tentar ser mais rápido aqui, ó. Eu vou somente... Como já é um dado que já é corrigido para efeito atmosférico, eu vou calcular o NDVI com o número digital mesmo. Só para mostrar como é que faz. Então eu vou pegar... Deixa eu ver uma coisa, se as bandas do Landsat 7, elas são as mesmas que a do Landsat 8. Aqui, mais seguro. Aqui. Eu vou querer só o vermelho e o infravermelho, que é só para calcular o NDVI. Então é a banda 3 e a banda 4. Eu vou baixar somente banda 3 e somente banda 4. Então banda 3 e banda 4. Feito, baixou as duas. Então vou trazer ambas para o QGIS. Vou levar elas para cima aqui. Opa, essas duas aqui. Vou só renomear aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então essa é a banda 3, renomear camada. Ela é o Red. E essa aqui é o NIR. Então vou calcular o NDVI. Como é que eu vou fazer? Então eu tenho... vai ser NIR menos Red dividido por
NIR mais head. Expressão válida. Vou salvar na minha pasta aqui como NDVI 2000. Aqui eu posso tirar do QGIS. Posso tirar também. Vamos fazer uma coisa. Vou recortar primeiro. Recortar pela extensão NDVI 2000. Vou utilizar o NDVI 2026. Aí. Esse aqui vai ser o NDVI 2000 agora. NDVI 2000. Vale igual. Então a gente visualmente a gente já enxerga algumas diferenças, né? Ó. Inclusive me parece que de 2026, claro, a gente está pegando uma imagem de um dia, é o dia de janeiro de 2000 versus janeiro de 2026. O ideal talvez seria fazer uma série temporal do NDVI durante o ano 2000 e durante, daí 2026 não vai dar, né? Fazer 2025, aí pegar uma média, comparar um ano com o outro, etc e tal. Mas aqui é só para dar uma referência de como que a gente pode fazer detecção de mudanças, uma forma de fazer isso, né? Talvez a melhor forma seja fazer via classificação supervisionada, e aí ver o que mudou, se era classe 1 ou se é classe 2, vegetação, e passou para classe 4, por exemplo, solo exposto, mas aí tem que só ter um pouco mais de... dedicar um pouco mais de tempo para eliminar ou tentar diminuir ao máximo os erros da classificação que a gente viu. Tá? Então aqui eu estou olhando para datas não aleatórias, né? As ambas são janeiro, né? Ambas são até final do mês de janeiro, mas são coisas pontuais. Teoricamente, olhando aqui, ó, imaginando que quanto maior o NDVI, mais vegetação, quanto mais vegetação, melhor. De 2026 melhorou em relação a em relação ao ano 2000. Mas, por exemplo, aqui, ó, talvez ainda vamos pegar o velho tu aqui, ainda seja vegetação aqui, mas uma vegetação bem mais rala. Talvez o ano 2000 foi uma seca, não vou lembrar agora. Mas enfim, tá? Só fazer esse disclaimer aí para não simplesmente assumir que talvez até esteja melhor, né? Mas não é assim que a gente faz quando tem que tomar uma decisão de dizer o que realmente mudou. Mas é dessa forma que a gente faz a metodologia. Essa é uma das metodologias que se tem. Então eu tenho dois raster. A gente já fez várias vezes aritmética de bandas. A gente acabou de fazer aritmética de bandas, né? A gente pegou o NIR, a banda do NIR menos a banda do RED, dividido pela banda do NIR mais a banda do RED e gerou o NDVI. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar o NDVI de 2026 e vou subtrair do NDVI de 2000. Então, por exemplo, eu vou ter... Vamos fazer aqui, ó. Deixar escrito aqui. NDVI 2026 menos NDVI 2000. Eu vou colocar aqui mudança. Então, o que vai acontecer? Quando eu tiver valores positivos, quer dizer que o NDVI aumentou.
de 2000 para 2026. Quando eu tiver valores negativos, quer dizer que o NDVI diminuiu. Em outras palavras, eu poderia dizer o seguinte, olha, onde o NDVI aumentou, quer dizer que eu não tinha vegetação e agora eu tenho. E o contrário também é verdadeiro. Onde o NDVI diminuiu, eu tive algum tipo de supressão de vegetação. Saiu de uma vegetação mais densa para uma vegetação menos densa. Vamos fazer um exercício aqui também, uma coisa que eu não mostrei para vocês, mas eu tenho aqui na informação, eu tenho as estatísticas do raster. Até a gente vai usar, ou pelo menos eu deveria ter. Aqui, ó. Então, os valores máximos de NDVI, 0,5, a média, 0,22 praticamente, o valor mínimo e o desvio padrão, aqui o valor máximo, o valor mínimo, a média e o desvio padrão. Então, a média 0,21, 0,22 praticamente no ano 2000. 0,73 em 2026. Então, eu tenho um aumento bem considerável no NDVI. Porém, eu também aumentei também os extremos, né? Eu tenho NDVI na casa de menos 1, assim como tenho NDVI máximo no 1. E o desvio padrão de 0,21, desvio padrão acho que bem maior. Isso, que um desvio padrão de só 0,06. Então tá, a gente vai fazer um menos o outro e vai gerar um novo raster. Eu vou chamar de diferença esse raster. Ou de mudança, daria para ser também. Então vai ser NDVI 2026 menos NDVI 2000. Vou salvar. Vou botar mudança. Mudanca. Para não ter problema aqui com o caractere especial. Ok. Então aqui a gente gerou, olha, tem mudanças, tem diferenças bem grandes aqui, ó. De 1, máximo aqui 1,07 até lugares onde piorou bastante, né? Valores positivos significa onde aumentou e valores negativos significa aonde diminuiu. Vamos fazer a simbologia aqui. Intervalo igual. E os valores aqui, talvez aumentou a quantidade de corpos d'água. Aqui em 2000 tem claramente uma barragem aparecendo aqui, ó. Aqui em 2026, será que não tem mais essa barragem? Só tudo em verde ali, tá aparecendo o NDVI alto, mas enfim. A gente vai fazer uma coisa diferente aqui também, e a gente vai usar esses dados de desvio padrão. Vou copiar eles aqui. O mínimo, o máximo, a média e o desvio padrão. Debaixo ali eu não preciso. Então vamos aqui ao Word. Então aqui eu tenho valor mínimo, eu tenho valor máximo, eu tenho média, eu tenho desvio padrão. Até vamos fazer diferente, vamos fazer no Excel que é melhor. Então, o mínimo o máximo a média e o desvio padrão. Então aqui eu tenho o min, o max,
a média e o DP. Então, o que normalmente a gente faz? Até, inclusive, o próprio QGIS utiliza isso para fazer algumas simbologias. Acho que aqui eu não consigo, talvez eu consiga aqui. Ó, aqui, por exemplo, ele utiliza para mostrar a média mais ou menos de 2 desvios padrão. É um padrão que se usa, por exemplo, quando vai filtrar dados. Na agricultura isso é muito comum, na engenharia civil não sei. Mas, por exemplo, a gente faz muita filtragem de dados de produtividade, por exemplo. A máquina entrou lá, colheu uma área e aí eu quero saber a média de produtividade. E aí ele vai ter vários pontos onde a máquina andou para fazer a média. Só que naturalmente eu vou ter valores muito extremos que são valores muitas vezes impossíveis de existirem. Então o que a gente faz? Todo o valor que for maior que 2 vezes o desvio padrão mais a média, eu excluo. Todo valor que for menor do que a média menos 2 desvios padrão, eu também excluo. Então eu excluo esses valores extremos. Eu posso ser mais chato, eu posso considerar 1 desvio padrão. Ou eu posso ser mais leve, eu posso considerar 3 desvios padrão. Então a gente vai fazer aqui algo parecido. A gente tem a média, eu tenho o desvio padrão. Então o desvio padrão multiplicado por 2, tá? Então eu vou ter diferença, vou botar aqui dif positiva e dif negativa. Só que a gente não vai excluir valores acima ou abaixo. A gente só vai usar essa referência para classificar lá a questão das cores. Então, diferença positiva ou anomalia positiva, que mudou muito acima da média, passou muito da média. Eu tenho a média mais os 2 desvios. Então, todo o NDVI que tiver acima de 0,91, aqui vou deixar 2 casas aparecendo, ele é uma anomalia positiva. Enquanto que a média menos os 2 desvios é uma anomalia negativa. Então é um valor mais extremo. Então 0,91, então vou fazer o seguinte, que eu vou copiar o valor certinho lá. Então a gente vai mexer com a simbologia aqui agora, só para a gente visualizar. Então vamos lá, banda simples falsa cor. Vou deixar dessa forma. Aqui, ó, aquele valor, provavelmente menos 1,33 já é o valor mínimo. Olha lá, ó. Menos 1,330929. Então eu não vou mexer nele. Eu vou mexer nesse aqui, ó. Esse aqui, ele vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é para ser a própria média. Deveria ser pelo menos, mas ele não está com uma própria média, então eu vou colar a média ali. Aí. Esse aqui vai ser a anomalia positiva. A anomalia positiva é esse aqui. Ó, a diferença é anomalia, né? Acima daquele valor. Ele vai ficar aqui. E aqui é o valor máximo. Já está certo ali, 107,626 e assim por diante. Eu vou fazer o seguinte, ó. Só para vocês verem, depois eu faço. Então, o que eu tenho, ó? As anomalias negativas, principalmente onde eu tenho corpos d'água. Principalmente onde eu tenho corpos d'água. As anomalias positivas, até... aqui eu tenho uma anomalia... Aqui estaria no limiar ali.
talvez próximo dos dois desvios padrão. Mas o que eu vou fazer aqui para melhorar a nossa visualização? Eu vou deixar a média, eu vou deixar ela com a opacidade máxima. Como é que ficou aqui a metade só? Como é que eu deixo ela opacidade 100%? Tá, tava certo o que eu tava fazendo aqui para tirar o valor médio da visualização. O valor médio tá aqui. É isso mesmo, o valor médio? Não, tá. Tá errado, o valor médio. Deixa eu ver se eu tô na camada certa. Tô na camada mudança. Tá, esse aqui é o mínimo, isso aqui não é menos 0,7, isso aqui é 0,12 positivo. Por que ele está colocando valor negativo? Não estou entendendo. Aqui é 0,5. Tá. Aqui é 0,5. Agora aqui é 0,9. E ali é 1,7, agora tá certo. Eu vou deixar aqui um verdinho mais claro. E esse aqui vai ficar opaco. Então, só para vocês visualizarem aqui a mudança, vou tirar para o lado aqui. Então, aonde está opaco, aonde está branco é os valores da média. Aonde está verde ou verde mais escuro é onde eu tive mudança positiva. E aonde está vermelho é onde eu tive mudança negativa. Então, essa aqui é uma forma da gente visualizar a mudança. Eu poderia, por exemplo, reclassificar de novo por tabela, pegar valores positivos, valores negativos. Aquilo que a gente fez lá, se eu não me engano, foi na aula de MDE. E transformar isso em números para ver percentualmente aonde que aumentou, ou percentual de áreas que aumentou o NDVI ou diminuiu. Então, isso é uma forma de detectar mudanças. Mudanças positivas são, aqui nesse caso, né, o NDVI aumentando, tem mais vegetação, tem mais fotossíntese, enquanto que as anomalias negativas, elas representam o oposto, menos vegetação, consequentemente menos fotossíntese. Mas claro que isso aqui é um dia específico, né? Pode ser que esse verão aqui, como eu falei, foi um ano mais seco, que a vegetação sofreu mais, mas aqui tem um exemplo de anomalia negativa. Se a gente for olhar aqui, justamente, ó, uma área que em 2026 ela tem solo exposto. E no ano 2000, aqui eu não tenho a falsa cor dela, né? Não fiz a cor real, na verdade. Mas o NDVI também não era lá essas coisas, mas ele estava um pouco mais alto. A cor um pouco mais clara do que se a gente for olhar. E aqui não dá para olhar a cor puramente, né? Vamos pegar o valor para olhar. Até NDVI em 2026 um pouco maior, inclusive. Mas enfim, é isso aí.
Aqui essa outra região aqui, ó, o NDVI estava 0,80 em 2026, 0,5 em 2000. E se a gente olhar, é justamente um lugar que tem uma mistura de anomalias positivas e anomalias negativas. Aqui também, ó, uma anomalia positiva. Vamos ver no velho tool aqui. Eu tenho um NDVI de 1, próximo de 1 recentemente, e algo bem próximo de 0 no ano 2000. Aqui o NDVI negativo, praticamente negativo nas duas vezes, né? Mas enfim, é um corpo d'água. Por isso que talvez reclassificar por tabela seja interessante, que daí a gente coloca no mesmo balaio, né? Esses caras aqui que a mudança foi em função da água, não em função da vegetação. Também mais uma anomalia positiva. Aqui mais uma anomalia negativa. Na zona urbana, muito próximo da média. A mudança muito próximo da média, ali 0,11. A média quanto que era mesmo? É abaixo da média, na verdade, a média é 0,5. Então diminuiu bastante o NDVI. Então é isso, fechou.